a Controladoria Geral da União detectou um possível pagamento indevido de quase 2 bilhões a beneficiários dos auxílios taxista e caminhoneiro, que são dois programas emergenciais que foram criados no governo Bolsonaro no período eleitoral, ou seja, no ano passado, com todo esse contexto aí. Raquel, Porto Alegre está chegando porque tem auditoria feita pela CGU, mais de 350 mil pessoas, Raquel, que não cumpriam os requisitos básicos para receber os auxílios, estavam recebendo, é por isso o tamanho desse prejuízo potencial que está sendo calculado, Bom dia. Isso mesmo. Bom dia mais uma vez para você, Camila, e para todos. Isso no caso dos caminhoneiros, viu, Camila? Porque no caso dos taxistas, são pelo menos 246 mil beneficiários que não cumpriram os requisitos básicos para poder receber o auxílio, no caso o auxílio taxista. A gente está falando de dois auxílios, auxílio taxista e auxílio caminhoneiro. Esses dois auxílios foram criados no ano passado com a aprovação da PEC eleitoral. Estava pagando R$ 1.000 a taxistas e também a caminhoneiros autônomos por conta do aumento dos combustíveis, E esse auxílio ele ficou valendo de julho até dezembro, estava sendo pago pelo Ministério do Trabalho. Agora a Controladoria Geral da União fez esse pente fino, fez um cruzamento de dados com as informações do antigo Ministério do Trabalho, uma pasta que não existe mais, com informações da Dataprev, que é responsável pelas informações, pelos dados, na verdade, do governo federal, de todas as pessoas. Aí, nesse caso, a CGU fez o cruzamento desses dados. No que diz respeito ao auxílio taxista, a CGU identificou o pagamento indevido de 1 bilhão e 390 milhões de reais feitos a 246 mil taxistas, mais de 246 mil que não cumpriram critérios de elegibilidade desse benefício. Esses valores pagos indevidamente, eles correspondem a 75% dos créditos que estavam disponíveis para esse pagamento, créditos que eram de 1 bilhão e 800 milhões de reais, E o total de taxistas que poderiam receber esse benefício era de 314.025 profissionais. No caso do auxílio caminhoneiro, o potencial pagamento indevido é de 582 mil reais. Esse valor corresponde a 25% do total do dinheiro disponível, que era de 2 bilhões 321 milhões de reais. Esse prejuízo, então, se deve ao fato de que 402 mil beneficiários que participaram do programa, desse total de 402, 110 mil não cumpriram também os requisitos básicos para poder receber, então, esse benefício que tinha sido no ano passado. Essa auditoria da Controladoria Geral da União, ela revelou o seguinte: potenciais falhas em controles internos de operacionalização e identificou que é preciso melhorar, então, esse controle interno e o aprimoramento na regulamentação do benefício. Tem recomendações também que foram feitas pela Controladoria Geral da União. A recomendação no sentido de o Ministério avaliar em conjunto com a empresa de processamento de dados, no caso a Dataprev, um melhor gerenciamento desses dados. E outra recomendação é o ressarcimento relacionado aos pagamentos indevidos que foram feitos. Mas é por uma análise objetiva das condições. Quem vai fazer o julgamento é o TSE. E quem vai chamar esse julgamento e liderá-lo é Alexandre de Moraes, que tem tido, sim, opiniões muito consistentes em relação ao processo que aconteceu no Brasil. Também o procurador eleitoral, no parecer que deu, colocou que Bolsonaro deveria ficar inelegível. E o próprio relator incluiu a defesa de Bolsonaro, tentou retirar, vamos lembrar bem, aquela minuta do golpe, lembra? Foi apanhada, foi pega essa minuta de golpe na casa do ex-ministro Anderson Torres, que ficou muito tempo preso e hoje está em casa de tornozeleira, e ele foi julgado exatamente pelo STF através do Alexandre de Moraes. Então, veja bem, as chances são grandes. O que era a minuta do golpe que foi encontrada na casa dele? Era toda a descrição que teria de como se anularia o processo eleitoral. Faria uma intervenção dentro do TSE. Alguns ministros, inclusive Alexandre de Moraes, seriam retirados ou expulsos do TSE e ele nomearia outros e proclamaria outro resultado eleitoral. Essa era a tal minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro, que deu declarações, inclusive, que estão sob sigilo na Polícia Federal e no próprio STF e, evidentemente, no TSE. Então, isso agravou a situação de Bolsonaro ainda mais. Embaixadores foram ouvidos no processo e disseram que ficaram estarrecidos, que acharam que ali era um anúncio de golpe que o presidente Bolsonaro dava em relação às eleições. E ele dizia que as urnas eletrônicas nada valiam e que ele não respeitaria o resultado
das urnas se elas fossem eletrônicas. Ele só aceitaria o resultado se fossem urnas no papel, voto no papel. E isso não aconteceu. Evidente, porque o sistema é muito seguro. Depois de tudo isso, veio a minuta do golpe e veio a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Sinceramente, deputado Lino Portela, dizer que o presidente Bolsonaro e que o bolsonarismo nada tinha a ver com aquilo é um vexame. Eu cito aqui apenas um exemplo, para ficar bem claro que eu ouvi outro dia. Um assaltante vai assaltar um supermercado, chega lá, quebra tudo, assalta e sai de lá, é preso. Lá na prisão ele pede para abrir um inquérito, para saber qual é a culpa do vigilante que na hora deu uma cochilada e permitiu que ele assaltasse o supermercado. Como se ele não tivesse nada a ver com isso e fosse apenas um cochilo do vigilante. Essa tese que o bolsonarismo está colocando não tem pé nem cabeça, não para em pé. Então, por isso, veja bem, ministros do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, não vão cair numa narrativa dessa. Por isso que eu acho que as chances são muito grandes de Bolsonaro ficar inelegível. E, claro, a ultradireita vai achar outros nomes para concorrer. Isso significa que eles não estarão concorrendo às eleições. O Lino Portela está aí, por exemplo, pode ser um candidato da ultradireita a substituir o Bolsonaro. E esse Eu vou passar. Veja bem a diferença, né? O Lula foi condenado nas instâncias inferiores pelo juiz Sérgio Moro, que hoje tem uma reportagem, peço aos ouvintes e aos telespectadores da CNN que leiam, que o Moro usou ilegalmente grampos para poder colocar na prisão quem ele queria. Um escândalo agora, mais um em relação ao Moro. Então, o Moro foi um juiz que o Supremo Tribunal Federal considerou como um juiz parcial. Na linguagem de futebol, um juiz ladrão. E depois de todo esse processo, ele foi ministro do Bolsonaro, era uma jogada política para ele Bolsonaro, e depois disso o Lula foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância e a Suprema Corte Brasileira. O processo Bolsonaro é o inverso. Ele vai ser julgado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e depois pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele será condenado à inelegibilidade e penso que será preso posteriormente, é um outro assunto para tratar, e pela Suprema Corte, não caberá a ele recurso. Portanto, eu acho que Bolsonaro realmente não tem condições políticas de continuar sonhando em voltar a ser presidente do Brasil ou alguma atividade político-parlamentar, porque estará assim inelegível. Por isso que eu digo que a ultradireita, que de fato existe, e eu discordo do nosso Lino Portela, porque não existe apenas há 5 anos, não. Existe desde o integralismo, do neofascismo. A ultradireita vem dali. E esse neofascismo continua e, por vezes, fortalece, como tem fortalecido em alguns setores do mundo, com racismo, misoginia, contra a LGBTQIA+, dividindo a nação, colocando negros contra branco, fazendo da religião plataforma política e não de fé, realmente. Então, esse neofascismo é antigo também. Essa disputa realmente é real. Agora, terão que arrumar outra pessoa que não o Bolsonaro. E digo que é muito difícil que seja a esposa dele, a ex-primeira-dama, porque ela também tem o caso das joias, das rachadinhas, então, sinceramente. O bolsonarismo em si, eu acho que ele morre. Agora, vamos ver se a ultradireita vai ter força para poder arrumar outros proponentes para disputarem ali com Lula e com a esquerda o legado, né, de um país que está sendo muito bem reconstruído pelo Lula, crescendo de novo e com políticas sociais. Bolsonaro deixou um legado. A esquerda deixou um legado para os comunistas. Claro, isso vem desde antes de Luiz Carlos Prestes, em 1935. Nós temos 100 anos de esquerda ou de comunismo no Brasil e temos 5 anos de direita bolsonarista. O bolsonarismo veio para ficar. É impossível tirá-lo do Brasil. Agora, por falar em golpe, fica a pergunta. Trazer um narcoditador, trazer um homem que mata mulheres, que atinja jornalistas, que cala a boca da imprensa, que cala a oposição, receber com honras de Estado um comunista desse nível, do nível de ditadura, não apenas em nível de política em si, de doutrina em si, mas um ditador do mal, que todos nós sabemos que mexe com o narcotráfico, que atinge as mulheres, que 97% do país está aqui. Isso é educar por espelho. Não seria um golpe? Será que ele está trazendo Maduro para cá? Não estaria começando já a jogar, como já está começando, a agenda comunista no Brasil? Já há uma agenda comunista no Brasil. E por falar em golpe, por acaso, quando o atual presidente da República foi preso, ele disse que o Supremo Tribunal Federal o estava perseguindo. Isso era uma perseguição do Supremo. Um outro integrante
bem famoso e que está nos bastidores hoje do PT, chamou o Supremo Tribunal Federal de órgão e ainda mais disse outros grupos e pessoas influentes disseram na imprensa, isso tudo está relatado, que o Supremo Tribunal Federal está servindo às elites. Isso não é um golpe? Isso não faz parte de uma agenda comunista? Ora, é preciso estudar essas coisas todas com um pouco de calma. Talvez seja até necessário que alguém entre também com um pedido de inelegibilidade por causa dessas coisas em relação ao atual presidente da República.